Olá, bem-vindo de volta ao curso de PHP orientado a objetos. Na aula de hoje eu vou começar a fazer uma conexão com o banco de dados. Por que eu falei começar a fazer uma conexão com o banco de dados? Porque essa aula de conexão, provavelmente eu vou fazer entre 2 ou 3 aulas somente para conexão. Por quê? Pelo seguinte, com essa conexão vai ser totalmente diferente do que eu fiz até agora, porque eu vou usar uma interface. E para trabalhar com a interface, muitas pessoas, quando eu falo muitas pessoas, é muitas mesmo, não sabem ainda, não têm noção de como trabalhar com uma interface. A única coisa que elas sabem é o seguinte, que a interface é um contrato com uma classe. E quem não tem muita experiência e quem nunca trabalhou com a interface, olha isso, olha essa explicação, escuta essa explicação, acaba ficando totalmente perdido. Eu mesmo, aqui no meu curso de PHP orientado a objetos, se eu não me engano, na parte das interfaces eu cheguei a falar isso também. O que não é errado, realmente é uma interface, um contrato com uma classe, mas só que não cheguei a mostrar em um projeto real mesmo, funcionando uma interface. E nesse projeto aqui, eu vou usar bastante interface. Eu vou usar a interface para trabalhar com o banco de dados, eu vou usar a interface para enviar e-mail, enfim. Eu vou usar a interface para fazer algumas coisas. Então é muito importante que eu faça essas aulas quando que eu use a interface. Eu faço as aulas um pouco mais devagar, começo a dividir elas em mais aulas, entre 2 ou 3 aulas, para ficar bem explicado e você entender realmente o que está acontecendo. Então vamos lá, eu vou fazer agora uma conexão com o banco de dados. E para isso, aqui dentro do Modules, eu tenho o site. Mas só que, como eu vou fazer uma conexão no banco de dados, e essa conexão vai servir tanto para o admin e para o site, então eu vou fazer aqui fora mesmo. Eu vou criar uma pasta, essa pasta vai ser database. E dentro desse database, eu vou criar o seguinte, eu vou criar mais duas pastas. Vai ser Connect Database. E vou criar mais uma pasta que vai ser, deixa eu só pensar, vai ser Type Database, que é o tipo de banco de dados. Daí você coloque o nome, se você quiser colocar em português o nome, se quiser colocar em chinês, sei lá, coloque o nome que você quiser aí no nome das pastas. Que na hora que eu for desenvolvendo aqui, você vai entendendo para que serve cada uma dessas pastas, daí você coloca o nome mais de acordo com o que você acha. E agora eu vou ter que começar a trabalhar com a interface. E como que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui dentro do interfaces, eu vou começar a criar a minha primeira interface. Qual que vai ser a interface que eu vou criar? Vai ser interface. Quando, acabou não aparecendo para eu escrever o nome. Quando você coloca o nome para a interface, você pode fazer de duas maneiras que é mais usada hoje. Nós podemos trabalhar com i, você coloca o i de interface e depois você coloca o nome da interface. E, no caso, eu gosto de trabalhar colocando o nome interface. Eu gosto de colocar desse jeito, ó, interface, agora vai ser Connect Database.php. Então, agora tem uma interface para conectar com o banco de dados. Grande coisa, né? Eu vou colocar aqui um PHP e nesse interface Connect Database, eu vou colocar uma coisa muito simples. No caso, aqui eu já tenho aberto a tag PHP e vou colocar um namespace. Vai ser app/interfaces. Por que eu coloquei namespace app/interfaces? Porque a interfaces, essa pasta interfaces, está dentro da pasta app. E a classe e a interface que eu estou criando está dentro da pasta interfaces. Eu vou colocar aqui embaixo, para trabalhar com uma interface, para você criar uma interface, você coloca interface, vai ser interface, qual que é o nome que eu coloquei? Interface Connect Database. Muitas pessoas, depois que o Laravel ele foi lançado, muitas pessoas começam a trabalhar com as interfaces colocando o nome da pasta de contracts. No caso, são os contratos que uma interface faz com uma classe concreta. Essa parte de classe concreta você vai entender daqui a pouco. Então, ao invés de falar interfaces, algumas pessoas estão começando, alguns programadores estão começando a falar, ao invés de ser pasta interface, vai ser uma pasta de contracts, uma pasta de contratos que você vai fazer com uma classe. No caso, essa interface vai fazer um contrato com uma classe. Isso aqui você já está cansado de saber, né? Que uma interface é um contrato com uma classe. E aqui dentro eu vou criar somente um método, vai ser public function. Escrevi errado. Public function vai ser Connect Database. Ponto e vírgula. Acabei de criar a minha interface para fazer a conexão com o banco de dados. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro da pasta Modules eu vou ter que fazer uma conexão. Mas só que a conexão ela vai estar onde? Vai estar aqui dentro do Connect Database. New File,
conexão.php. Eu vou colocar aqui a tag PHP e aqui dentro do conexão, no caso é conexão mesmo. Não vou colocar conexão database, nada, vai ser somente conexão. Se você quiser colocar outro nome, quiser colocar connection database, conexão database, daí você coloca do jeito que você quiser. Até seria interessante eu alterar o nome aqui para connection. Vou vir aqui, vou renomear, porque os nomes estou colocando tudo em inglês, então nada mais justo de eu colocar aqui a conexão também em inglês. Então aqui vai ser connection.php. E nesse connection.php eu vou colocar o namespace, vai ser app barra modules barra database. Quando as classes estão dentro da pasta database, connect database, lógico que vão ser as classes para trabalhar com conexão com o banco de dados. E agora eu vou colocar use, fechar a barra lateral, use o que? App barra interfaces barra interface connect database. Opa, ponto e vírgula, deixa eu só voltar aqui no interface connect database. Deixa eu só vir aqui, interface connect database, vou dar um Ctrl C nisso daqui e vou dar um Ctrl V aqui só para ter certeza que eu digitei corretamente. E agora eu vou colocar uma class connection. Agora, dentro dessa class connection, eu acho que vai confundir um pouco você o que eu estou fazendo. É pelo seguinte, eu vou colocar aqui um public function construct. Você sabe que o construct ele é chamado imediatamente na hora que eu instancio a classe, no caso connection. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em cima um private. Private o que? Vai ser interface connect database. Essa interface aqui em cima, essa interface connect database. E vou colocar aqui dentro do construct, o que eu estou esperando? Quando eu coloco, por exemplo, interface connect database e aqui interface connect database. E aqui embaixo eu só vou colocar um this interface connect database igual interface connect database. Quando eu coloco aqui para o construtor que eu quero um objeto do tipo interface connect database, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu instanciar essa classe connection, eu quero passar para o construtor vai estar esperando uma classe concreta que implemente esse interface connect database. Então, quando, por exemplo, se eu vier aqui colocar connection igual a new connection. Na hora que eu for passar alguma coisa aqui para esse construtor, o que eu vou passar? Eu vou passar new, sei lá, classe concreta. Classe concreta que implementa esse interface connect database. É isso que eu estou esperando na hora que eu coloco aqui, que eu estou esperando um objeto do tipo interface connect database. Quer dizer que eu estou esperando uma classe concreta que implementa essa interface. E agora aqui embaixo, deixa eu só vir aqui. Então aqui embaixo eu vou colocar mais um método, vai ser um public function connect database. E vou colocar aqui embaixo return. No caso, eu não vou colocar por enquanto, não vou colocar return de nada, vou deixar somente assim por enquanto. Porque depois que eu trabalhar com a classe concreta, daí você vai ver o que eu vou colocar aqui dentro. Então eu falei para você o seguinte, eu falei que aqui, na hora que eu for instanciar o connection, quer dizer que eu vou estar esperando uma classe concreta que implementa essa interface. E agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, dentro do Connect Database mesmo, eu vou criar um novo arquivo que vai ser Connect PDO Database .php. E vou criar mais um arquivo, new file Connect MySQLi Database. Porque eu vou fazer uma conexão com esses dois tipos de banco de dados, com esses dois tipos de abstração de banco de dados. Vou trabalhar com o MySQLi e vou trabalhar com o PDO. Essas duas classes são classes concretas. O que significam classes concretas? Classes concretas são classes, por exemplo, que têm dentro deles métodos e atributos que eu possa usar. Porque uma interface, eu posso colocar os métodos aqui dentro, mas eu não posso instanciar essa interface e não posso usar os métodos que tem aqui dentro. Mas já esse Connect MySQL Database e o Connect PDO Database, eu vou colocar métodos e atributos dentro dele que eu posso usar. E essa classe Connect PDO Database eu vou poder instanciar. Isso significa é uma classe concreta. Eu vou começar aqui com o Connect PDO Database e vou colocar o namespace. Namespace vai ser app barra modules barra abstract, não, estou com outra coisa na cabeça.
vai ser connect. Só lembrar aqui, vai ser connect database. No caso, vai app models, vai ser database, database. E agora eu vou colocar connect database. Deixa eu dar uma olhada aqui no connection que eu fiz. App models database. E vou ter que colocar aqui o connect database. Eu estava até esquecendo disso já. E aqui, só fechar esse daqui, esse connect MySQL. Eu vou colocar save. Fechar a barra lateral. Tem aqui o namespace app models database connect database. Porque esse connect PDO, ele está dentro de app models database e connect database. Tá aqui, app models database connect database. Então eu acho que eu vou parar essa aula por aqui, porque já comecei a complicar algumas coisas para você, que se você já não tem muito conhecimento em interface, pode ficar um pouco confuso para você. Então eu vou parar a aula por aqui. Eu quero que você reveja essa aula, entenda o que eu falei, para depois passar para a próxima aula, para você entender melhor como faz para trabalhar como interface. Então valeu, um abraço e até mais.